Porque disse Moisés a Josué: escolhemos homens e saia a pelejar contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cúmulo do outeiro do monte, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão, como é o nome desse homem que estava ajudando Moisés? Quem era? Arão. E o outro? Arão. Subiram o monte do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tornaram uma pedra e puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Uza sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro lado. Assim ficaram as mãos firmes até que o sol se pôs. E assim José desfez Amaleque, o seu povo, a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para memória no livro, e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente irei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome. O Senhor é o que, igreja? Louvado seja Deus. E disse: porque jurou o Senhor, haveria guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Pode sentar. Deus. Irmãos, esses dias, louvado seja Deus, hoje nós temos muitas guerras, louvado seja Deus, a qual foi pregado ontem. Tem momentos, louvado seja Deus, que a nossa guerra é dentro de casa. Muitas vezes a nossa guerra é no trabalho. Muitas guerras, louvado seja Deus, é contra um familiar. Mas a pior guerra é entre nós mesmos. A pior guerra é contra nós mesmos, louvado seja Deus. Você vê muito bem, quando Deus manda Moisés subir ao monte, mas Josué também saía com pessoas escolhidas no meio do povo a batalha. Não era pessoa de todo jeito, porque o Senhor sabe quem é cada um do ser vivente. Porque muitas vezes, louvado a Deus, tem coisas que Deus que nós não queremos. Deus não quer que nós andamos com pessoas que muitas vezes só traz dor. E isso muitas vezes ocorre na nossa caminhada, irmão. Você vê muito bem, tem pessoas, louvado a Deus, que muitas vezes está do nosso lado, só traz problemas. Problemas em cima de problemas. Mas tem pessoas, louvado a Deus, quando você chega perto dela, você sente paz, conforto. Muitas vezes pode ser uma palavra dura daquela pessoa, mas conforta naquele momento que você está passando. E isso, louvado seja Deus, Deus manda Moisés, vem cá, Moisés, tu é o sacerdote dessa nação. Josué é o meu guerreiro, entenda, irmão. Tem o sacerdote e tem o guerreiro, louvado seja Deus. Josué, louvado seja Deus, pega os homens
manhã, louvar-se a Deus, aí a batalha. Mas também Moisés chama o irmão Arão e Uza para ir para onde? É U, né? Uza é o outro, é lá na Uza é quando está ali, segurando a arca, perdão. E quando louvar-se a Deus, Deus sabe a estratégia de tudo, irmão. Se eu estou passando um problema hoje, louvar-se a Deus, muitas vezes nós vamos pedir a opinião, louvar-se a Deus, pessoas que não têm, muitas vezes, nem sentimento com Ele próprio. Você dá para entender, louvar-se a Deus, quando você chega perto de alguém e diz assim: ei, fulano, eu queria que você me desse uma opinião sobre esse ato, esse problema. Você vê muito bem quando você vai pedir essa opinião a essa pessoa, a primeira palavra que a pessoa já está tão fadigada, está com muito mais problema que você. Naquele momento ele não está seguro que vai repassar para você. Ele não está seguro, porque o problema, ele está passando um problema maior do que a pessoa que pediu uma palavra. Mas Deus, louvado seja Deus, é um Pai que todo dia, louvado seja Deus, Ele está ali para nos orientar de algo a qual nós pedimos, louvado seja Deus. Quando nós saímos, louvado seja Deus, pela manhã, muitas vezes nós temos um hábito, louvado seja Deus, nem agradecer, nem a ida ao trabalho. Sai de todo jeito, não bota a direção a Deus na frente, mas quer ser protegido. Aí, não, mas Deus sabe de tudo, como preguei ontem. Não, louvado seja Deus, Deus sabe de tudo. Mas Deus também gosta, louvado seja Deus, que nós abrimos a boca, louvado, e pedimos Ele como filho. E muitas vezes não queremos ouvir essas palavras, louvado seja Deus, irmão. Muitas vezes, louvado seja Deus, nós queremos mandar, mas não queremos ouvir. Prenda. Aqui Deus manda dois guerreiros ir para a batalha. Um foi, entenda isso, um foi para o monte do mundo espiritual, e o outro foi para o natural, corpo a corpo. Tem momentos que nós vamos aquele corpo a corpo, louvado seja Deus, muitas vezes nós somos derrotados porque nós não temos a direção de Deus. Muitas vezes nós vacilamos, perdemos, escorregamos, louvado seja Deus, porque nós não vamos debaixo da bênção de Deus, irmão. Você vê muito bem aqui, Deus escolhe homens aí. Agora eu te pergunto, e faço essa pergunta primeiro para mim que eu estou pregando: será que nós estamos procurando realmente escolher o que queremos nessa caminhada? Porque muitas vezes não gosto de homem, de mulher, criança e jovem com dúvidas, porque ele não é dúvida, ele é certeza. Muitas vezes nós vamos fazer algo, louvar seja Deus, não sei, será que eu vou para a guerra hoje? Como? Vou resolver um problema? Será que eu vou ganhar esse problema? Será que Deus vai me ajudar? Prenda. Se eu saio com esse sentimento, louvado seja Deus, se eu saio louvado com essa dor, louvado seja Deus, como é que Deus vai gerar? Como é que Deus vai fazer algo, louvado seja Deus? Como é que Deus vai olhar no céu e dizer assim: prenda, como é que eu vou abençoar algo do meu filho, da minha filha? Primeiramente, ele já sai com a dúvida. Se ele diz que eu sou o controle dele, na vida dele, eu faço, louvado seja Deus. Agora, por que ter a dúvida? Como sua certeza, assim fala o Senhor. Isso, louvado seja Deus, o Senhor manda Moisés, sobe o monte, Moisés. Porque Moisés não está com a mão levantada, louvado seja Deus. O Israel está lá embaixo, louvado seja Deus, lutando. E nenhum homem vai se perder, porque no momento que tu tiver levantado as mãos, está tendo ali, louvado seja Deus, uma proteção divina. Porque louvado seja Deus, eu não sei que eu sou Deus, mas eu preciso de um instrumento, louvado seja Deus,
para vir, louvado seja o poder. E o instrumento é cada um de nós, irmãos. Que Deus quer nos usar, louvado seja Deus. Nós temos que entender isso nessa caminhada, louvado seja o nome do Senhor. E isso, louvado seja Deus, tem que muitas vezes não gera algo dentro da nossa casa, do nosso ministério, louvado seja Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós não vamos pelejar. Muitas vezes, louvado seja Deus, é como um celular, louvado seja Deus, para ele fazer algo, louvado seja Deus. Se você usa o celular, louvado seja durante o dia, louvado seja Deus, e quando a bateria, louvado, está descarregando, o que ele precisa? Ser carregado, louvado seja Deus. E isso também somos nós, aonde nós vamos buscar fortalecimento? Na oração, na palavra, no jejum. E Deus vai dando um decidimento, louvado seja Deus, para nós entendermos e compreendermos que nós somos um grande instrumento dele aqui na terra, para ser usado, louvado seja Deus. Eu digo debaixo da autoridade do nome de Jesus Cristo, irmão. Tem pessoas, louvado seja Deus, Deus quer abrir tanta bênção esse ano, tantas coisas boas, louvado seja Deus. Eu creio que ele já deu, foi louvado seja Deus, já mandou, louvado seja Deus, já decretou a bênção, mas depende de nós tomar uma posição, louvado seja Deus. Qual a posição? De não duvidar, porque a dúvida, louvado seja Deus, não é de Deus. Se eu duvidar, como é que Deus vai nos dar algo? Veja bem, aqui esse homem estava oprimindo o povo de Israel. Ele tinha que passar, meu irmão. Isso aqui o povo estava tendo uma trajetória aí para Canaã, meu irmão. O povo estava numa trajetória da conquista da bênção. E bênção, louvado seja Deus, nós temos que entender e compreender. Bênção, louvado seja Deus, muitas vezes é brigada, muitas vezes é chorada, louvado seja Deus. Muitas vezes, louvado, tem percas. Mas o objetivo qual é? É chegar na terra prometida, onde está a bênção. E isso nós temos que gerar esse ano, irmãos. Nós perdemos muito passado. Eu não disse que ia falar do passado, eu disse o passado. Para mim louvar não volta, porque já passou. Por que, pastor, louvado seja Deus? O que fiz ontem, eu não faço mesmo no outro dia. As mesmas pecados, louvado seja Deus, que eu andei durante o dia, eu não posso pisar no mesmo canto. E isso nós temos que compreender e entender. Nós temos, irmão, louvado seja Deus, botar no coração e dizer: Senhor, o que passou, louvado seja Deus. Se eu não conquistei, foi pela tua permissão. Mas, Senhor, eu te peço, eu tenho um projeto esse ano a conquistar. Senhor, se eu não conquistei no ano que passou, louvado seja o teu nome. Mas eu creio que eu botei num lugar certo, na mão certa. Louvado seja Deus. Aonde? No teu trono. Será que Deus não vai olhar, louvado seja Deus, para você um dia? Será que não vai chegar um dia uma oportunidade a qual Deus já gerou, mas quer que você e a mim tomar uma posição? Essa posição, louvado seja Deus, é essa. Se está difícil, não murmura, conversa com Deus. Mas pastor, louvado, eu não sei orar, louvado, mas sabe falar, não sabe reclamar, não sabe gritar. Não, pastor, louvado, eu não acredito, louvado seja Deus, eu não vejo para ainda. Tu sabe que existe um Deus. Tu sabe também que existe do outro lado o inimigo. E tu está no meio. Existem duas portas, qual está aberta para você e para mim, para cada um ser vivente. Existem dois caminhos, louvado seja Deus, que você vê e eu vejo. Existem as trevas e as luzes.
existe você querer ou não querer. Existe você prosseguir ou desistir. E isso, louvado seja Deus, não é a decisão de Deus, é a sua decisão. E isso nós temos que vermos esse ano. Aonde, louvado seja Deus, pessoas não conquistaram. Mas aquelas pessoas, louvado seja Deus, era a pessoa certa para conquistar naquele lugar? Será que Deus, louvado, permitiu aquela pessoa não conquistar? Porque pode ser outra pessoa, pode ser você, louvado seja Deus. Conquistar algo, louvado seja Deus, naquele lugar aonde muitos não eram derrotados, muitos, louvado seja Deus, caíam, muitos eram envergonhados. Mas Deus estava preparando, louvado seja Deus, para você entender que ali, louvado seja, não era outra pessoa para conquistar. Para conquistar é você. E isso, irmão, nós temos que compreender, irmãos, e ter fé, acreditar, louvado seja Deus. E isso, louvado seja Deus, Deus quer para mim e para você o melhor. Mas muitas vezes nós não queremos o melhor, queremos o resto. E o nosso Deus não é Deus de resto. O nosso Deus é Deus de bênção, de multiplicação. E isso, irmão, nós temos que aplicar dentro da nossa veia sanguínea, para ir para o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Deus só vai, louvado, gerar algo se nós sonharmos. Mas se sonhar, louvado seja Deus, sem andar, não gera nada. Você vê muito bem, louvado, um processo, louvado seja Deus, para a pessoa passar de um deserto. Entenda e compreenda, louvado seja Deus. Tinha que o povo de Israel, para passar a chegar a Canaã, tinha muitas conquistas e muitas derrotas também. Mas ele tinha, louvado seja Deus, que passar aquele processo. Mas por quê? A terra prometida, louvado seja Deus, Deus prometeu, mas Deus não afirmou para o povo de Israel que não ia ter luta. Ele não afirmou. Ele disse que a terra prometida é leite e mel, é boa. Mas também Deus não se levantou assim, não, você vai passar em êxito para chegar do outro lado. Você vai ser mil e uma maravilha. Não vai ter briga, não vai ter derrota, não vai ter perda. Deus não prometeu o povo de Israel. Ele só disse, olha, a terra é boa, vamos lá, a terra de vocês, vão conquistar. Mas tem pessoas, pisa, entenda, tem pessoa que pisa no lugar e diz assim, eita, o lugar é bom. Diz logo assim, o lugar é bom, mas porém tudo é difícil. O conquistador, quando chega e diz, a terra é boa e é terra de promessa, é nossa. Porque o conquistador, louvado seja Deus, ele vê além, irmão. O conquistador, louvado seja Deus, é os olhos de Deus. O conquistador, louvado seja Deus, ele mesmo não tendo nada, não tendo água, Deus já gera na mente dele que tem água ali. Por quê? Como foi pregado ontem, louvado seja Deus, sobre os poços. Muitas vezes, louvado seja Deus, quando você vai furar um poço, louvado seja Deus, já tem outro que quer entulhar. O que eu quero falar com isso? Muitas vezes você planeja um projeto, mas já tem outro, louvado seja Deus, que quer derrubar o teu projeto. Muitas vezes, louvado seja Deus, você vai, louvado seja Deus, fazer uma faculdade, louvado seja Deus. Por que eu digo isso? Muitas vezes, louvado seja Deus, você vai fazer uma faculdade, tem 2.000 pessoas para 10 vagas. Primeiro ato, não tem como não. São 2.000 pessoas para 10 vagas. O conquistador disse, ei, são 2.000 pessoas, são 10 vagas. Mas a 10ª é a minha. Glória a Deus! Eu não quero a primeira não. Mas a 10ª é a minha. Eu vou conquistar. Vou estudar.
estudar. Vou me esforçar. Eu vou chamar a essência de Deus para me ajudar ao meu lado. Aí tem pessoa louvada e diz: pastor, o cara lá não conquistou não. Para chegar a Canaã, meu filho, foi muitas lutas. Começa com Moisés e termina com Josué. Não foi todos que saíram do Egito, nem todos tiveram direito de conquistar. Entenda isso, irmão. Tem qual louvar a Deus que Deus planejou foi para você, não foi para outra pessoa. Muitas vezes louvar a Deus você bota logo dificuldade a conquistar aquilo que Deus já te deu nas tuas mãos, e dizendo: não é para mim, é muito grande, é muita coisa. Para ainda, quem tem promessa de Deus não é coisa pequena não é presbítero Josias, é coisas grandes. Muitas vezes a qual Josias disse uma coisa aqui nessa igreja, tem pessoa que fica tão insegura, diz assim: estou comendo só ovo e farinha, tá bom demais. Tá não. Porque o Senhor diz que nós vamos comer o melhor dessa terra, em todas as áreas. Deus não dá nada por metade a seu ninguém. Aquele que for fiel a Ele e permanecer na brecha, eu te digo, debaixo da autoridade do nome de Jesus, o melhor vem para a tua casa, o melhor vem para a tua vida. Assim diz o Senhor. Porque Ele prometeu por Ele mesmo: aquele que for fiel a mim, eu também serei fiel a vós. Aquele que permanecer em mim, eu permanecer em vós também. Agora, por que desfalecer, meu irmão? Lutas, o sol está tão quente, louvado seja Deus, quando estava chovendo. Pessoas dizem: está tudo lamaçal, está enchendo, vai morrer todo mundo afogado. Aí Deus diz: prenda, está morrendo afogado, vou mandar sol. Ai Deus, eu vou comprar um ar-condicionado. Irmão, para entender o ser humano, só quem entende é Deus. Se está bom, diz que está ruim. Se está ruim, está bom. Não entendo. Só quem entende é Deus. Se não entender, se não ser irmão, não vai ser Deus. Minha irmã diz, desculpa dizer, já tinha papocado todo mundo. Por que eu digo isso? Se o não conquistou, foi derrotado. Agora, analise uma coisa. Tem pessoa que, graças a Deus, não conquista naquele lugar. Agora, por que não toma como referência para a tua vida? O que foi que ele fez para não conquistar aquilo naquele lugar? Agora, por que tu não estudar, louvado a Deus, o que ele fez? Para trazer de exemplo para ti e não fazer o mesmo que ele fez. Isso, louvado seja Deus. Aqui, louvado seja o Senhor. Deus explicava como conquistar a terra prometida. Você vê muito bem, louvado seja Deus. Tem coisa, louvado seja Deus, que Deus nos ensina aqui nessa palavra, e muitas vezes nós botamos em prática. Deus é tanto tempo. Quem é o dono do tempo? É você, é eu, é nós ou Deus? Tem promessa, louvado seja Deus. A Rebeca nem era nascida, está se gerando hoje, nesse ano. Depois de 14 anos. Que é isso, pastor? Tá. Depois de 14 anos, a qual Deus me prometeu, a mim está se concluindo nesse ano. E eu estou vendo e compreendendo como Deus age. Tem promessa, louvado seja Deus, é longo prazo, meu filho. Mas tem promessa de já. Entenda e veja. Tem pessoa, louvado seja Deus, quando chega para fazer uma operação, uma cirurgia, tem momentos, louvado, tem umas que tem que ser imediata, na
sagrado. Mas o homem não quer entender, o homem não quer compreender, o homem não quer aceitar. Ou nós aceitamos ou não, mas tem que se cumprir a palavra. Se você queira ou não queira, eu não quero, louvar as irmãs, Deus tem que zelar para a sua palavra. Tem que passar, não passa céu e terra, mas a palavra tem que se cumprir, meu irmão. Mas também louvado seja Deus, entenda e compreenda. Quem é do Senhor, ele tem uma cerca protetora. Quem é do Senhor, louvado, ele guarda, louvado seja o nome do Senhor. Pastor, alguma coisa você pode explicar? Vou explicar. Lembra, louvado seja Deus, das 10 pragas. Lembra, louvado seja Deus, o povo de Israel era afligido. Só os egípcios sofria danos, e o povo de Deus não. Os 10 mandamentos, louvado seja Deus, eles viam, contemplavam, mas eles não passavam, porque estava quem? Protegida por Deus. Tem coisa, louvado seja Deus, meu, que Deus nos manda dizer para a igreja, louvado seja Deus. Muitas vezes as pessoas não compreendem, louvado seja Deus, e perguntam a Deus por que senão. Ainda tem profetas aí falando, pregando o evangelho, dizendo para o povo, mas o povo não está dando ouvido. Muitas vezes uma mentira, ela é mais suave e doce na nossa mente que uma verdade. Muitas vezes uma verdade está se tornando amarga no nosso paladar, e uma mentira doce, louvado seja Deus. Muitas vezes, louvado seja Deus, nossos ouvidos estão mais sensíveis para as mentiras e fechada para a verdade. Isso, como é que Deus pode gerar algo, irmão? Que a própria verdade é a palavra de Deus. Tem problemas? Vai para a palavra. Mas pastor, eu levo a palavra todo dia, mas usa afirmação, uma palavra. Que a palavra afirmada é muito conhecida. E isso Davi fazia constantemente. E hoje, louvado seja Deus, vejo e compreendo como Davi, louvado seja Deus, Deus abençoava Davi tremendamente, porque ele não confiava nele, confiava em Deus. E isso nós temos que vermos, irmãos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Deus, esta palavra que eu vou dizer para a igreja neste momento. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me e fazer verdes pastos, guia mansamente por águas tranquilas, refrigera minha alma, guia minhas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparai uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso é uma firmeza qual Davi diz para mim e para você. Glória a Deus. E isso nós temos que ter convicção no coração que Deus existe. Ele está, louvado seja Deus, preparado para te ajudar, para me ajudar e mudar a tua situação, a minha situação, a nossa situação, a qual, se nós queremos ou não. Isso é a bondade de Deus. Isso, louvado seja Deus, Deus quer gerar algo, louvado seja o nome do Senhor. Deus quer abrir portas, quer tirar o vil pecador do monturo e sentar nos príncipes, e
nós queremos. Mas pastor, louvado seja Deus, a minha situação é improvável. Irmão, pelo amor de Deus, eu não, até hoje, estou com 48 anos, eu nunca vi falar uma batalha perdida por Deus. Até hoje não. Glória. Lembra, louvado seja Deus, quando aqueles 3 jovens não se dobraram diante de uma estátua? O povo tudinho, louvado, até os amigos que andavam com ele, comiam no prato com ele, se dobraram o joelho. Mas Sadraque e Mesaque não dobraram o joelho. Muitas vezes nós dobramos o joelho, muitas vezes pequenas coisas que nós recebemos, dobramos o joelho, aceitamos. Aí Deus disse, não pode, não faça isso. Eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento. Tu disse para mim perante todos que eu sou teu Deus. Tu disse para o povo, louvado seja Deus, que tu me guia, eu ia guiar você pela vereda da morte, pela vereda da justiça. E eu te prometi que mal ou não algum chegava a chegar na tua tenda. Eu te, louvado seja Deus, eu te ergui, eu te busquei, eu te preparei. Agora tu vai levantar sobre mim o teu calcanhar. Aqui, louvado seja Deus, Davi está se expressando como fortaleza dele. Deus, tu é o meu pastor, tu é o verdadeiro pastor a qual não dorme. Louvado seja Deus. E isso, irmão, nós temos que rever e vermos. Louvado seja Deus. Está passando com um problema assim? Mas pastor, louvado seja Deus, não chegou ainda. Presta atenção, em nome de Jesus Cristo. Tem promessa. Esse ano, louvado seja Deus, quem plantou